Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas Cash, o podcast oficial do grupo Duas Vidas. Eu sou Wesley Vieira, sou médico obstetra e host do podcast. E hoje trouxemos aqui uma convidada mais do que especial. Ela que é mãe, gestante, 32 semanas, enfermeira, profissional, esposa, dona de casa e o que mais você quiser, né? Paloma Albuquerque, seja muito bem-vinda, Paloma, ao nosso podcast. Obrigada, doutor. Hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas não falam, né, Paloma? Muitas vezes se fala da gravidez abordando somente os aspectos positivos, mas a gente sabe que é um momento de muitos desafios também, né? Então hoje a gente vai falar sobre os percalços, as dificuldades, né, e os desafios da gestação. E nada melhor do que uma profissional de saúde, mãe. Quantos anos o Rafaelzinho tem 2 anos e 6 meses. Rafa já com 2 anos e agora, né, aí a linda princesa aí já no forninho aí com 32 semanas. Então nada melhor do que uma mãe e gestante para falar sobre essas dificuldades aí. Ninguém tem mais lugar de fala do que ela, né? Primeiro, Paloma, a gente vai falar aqui da gestação na prática, na vida real, né? Você que é profissional de saúde, como é que foi a tua experiência do seu marido Daniel, um grande amigo, de descobrir a gravidez de fato? Como foi a experiência? Teve algum sintoma? Teve alguma preocupação? Como é que você fez a descoberta? Foi um exame? Foi alguma sintomatologia? Fala um pouquinho pra gente desse momento inicial ali. Bom, né? A descoberta da minha primeira gestação, eu costumo dizer ao Daniel que foi algo mágico, né? Porque a gente estava em tratamento e aí a gente já tinha perdido as esperanças de engravidar de forma natural e a gente passou um tempo, né, desistindo do tratamento e quando retornamos, a gente já descobriu que estávamos grávidos. E aí o Rafaelzinho veio, graças a Deus, sem sintomas, né? No início da minha descoberta eu não tive nenhum sintoma, foi super tranquilo, foi aquele início perfeito. Já com a descoberta da gravidez da Sofia, né? Eu tive muitos sintomas, eu tive náuseas, tonturas, então foram duas vertentes diferentes, né, que eu posso dizer que eu passei por isso, né, desse início. Sim, e é interessante, Paloma, você falar isso, porque é uma das coisas que eu costumo falar muito assim para as minhas pacientes, né, que cada gravidez é um universo completamente distinto, né, e às vezes as mulheres acreditam que a gestação vai ser sempre muito semelhante à anterior, e isso não acontece na prática. Na prática, na verdade, o mais comum é que a experiência de uma seja completamente diferente da experiência de outra. Essa sintomatologia de náusea, de vômito, de refluxo, de azia, tudo isso, pessoal, está relacionado ao aumento da progesterona no início da gravidez, né? Então, é por isso que eu pergunto desses sintomas do primeiro trimestre, porque esses sintomas que a Paloma experienciou já nessa segunda gravidez da Sofia são, na verdade, os sintomas mais comuns que as mãezinhas ali de primeiro trimestre costumam experienciar. E, assim, Paloma, teve algum desafio na tua vida profissional no início das gravidezes, de alguma forma geral, assim? Eu costumo dizer, né, que ser mãe e ser profissional, e ser dona de casa, e ser mulher, são várias atividades e trazem desafios diferentes, né? Inclusive, eu acredito que todo mundo falando para mim, né, vai ser mais fácil a segunda, né? Porque você já tem experiência, porque você já sabe como lidar com os percalços. Só que eu acho que não que seja mais fácil, mas que a gente tenha novos desafios, né? Sim. Então, quanto à minha vida profissional, né, no início da gravidez do Rafael, eu tinha acabado de mudar de emprego, né? Então eu tive uma dificuldade muito grande, mexeu muito com o meu psicológico, porque eu queria dar o meu melhor nessa nova jornada e também queria dar o meu melhor com o meu primeiro filho, né? Então mexeu muito com a questão psicológica. E vencido isso, né, eu vim para a gestação da Sofia, onde eu já estava com águas mais brandas na empresa, né? E estava mais tranquilo, né, com essa questão realmente profissional. Foi realmente, a Sofia não foi planejada por mim, mas por Deus, né? E aí eu tive
essa destreza melhor em lidar com a minha questão profissional. Sim. Então, para mim, já foi mais fácil da Sofia nesse lado profissional do que do Rafael. Né? Mas sempre a gente consegue. Né? Eu acho que a mulher ela tem habilidades para lidar com essas situações de forma mais tranquila. E acreditando realmente que vai ser possível, porque foi possível e deu tudo certo. Interessante você falar isso, né? Porque, assim, para quem não sabe, a Paloma é enfermeira, já apresentei nisso, e o marido dela também, né? Então, é um casal de profissionais de saúde extremamente competente, diga-se de passagem. E eu acho que é uma pergunta que eu recebo muito, Paloma, porque eu tenho muitas pacientes profissionais de saúde. Afinal de contas, ser profissional de saúde ajuda ou atrapalha no começo da gravidez? Assim, eu acredito que ajuda em alguns pontos, né? Porque algumas conduções a gente já sabe o que esperar, o que pode ser normal, né? O que é esperado de uma gravidez. E em outras, atrapalha um pouco, porque a gente se preocupa com alguns resultados que muitas das vezes não é tão preocupante, né? Então, ou que pode ter soluções durante a gravidez, mas a gente profissional, por entender, já fica com aquela tensão. Será que a minha vai se resolver? Né? Então, assim, gera esse conflito entre realmente a gente e aquele momento. Mas a gente consegue lidar com a situação de forma mais fácil, de forma mais controlada, né? É só mesmo procurar calma, paciência que ela vem. Sim. Muito bom. Você pode falar um pouco, Paloma, sobre a tua rotina, né, de autocuidado? Uma vez descoberta a gravidez, o que é que muda na sua vida? Do ponto de vista assim, de dieta, se você faz alguma atividade física, do ponto de vista de consumo de café, álcool, etc. Quais são as adaptações que você implementou na sua vida? Muitas vezes a nossa audiência de mães, ou que não são mães, ou mães de primeira viagem, fica um pouco perdida, né? Pô, engravidei, e agora? O que é que eu preciso adaptar, etc.? Gente, assim, se eu falar que eu sou a melhor pessoa do mundo para dar essa dica... Não é verdade, eu vou estar mentindo. Mas, na medida do possível, a gente sempre faz algumas alterações, né, de rotina, de dietas. Do Rafael, né, como eu estava em tratamento para engravidar, eu mudei muito, né? Eu emagreci 5 quilos. Antes de engravidar? Antes de engravidar. Eu emagreci 5 quilos antes de engravidar. Eu comecei uma rotina, porque, na verdade, a minha vida profissional, né, eu sempre tive 2 vínculos, né, e aí era muito difícil a questão de atividade física, mas como eu queria muito engravidar, eu tive que adaptar essa realidade, né? Comecei fazendo caminhadas, depois fui para o Pilates, e aí fui implementando a atividade física na minha vida, né? Nós, como enfermeiros, sabemos muito bem que a gente, às vezes, deixa muito para trás essa questão de realmente cuidar de si mesmo, né? A gente deixa muito para trás isso. E aí eu fui começando com essas alterações. Na da Sofia, como eu já fui meio que pego de surpresa, né? Eu tive que correr contra o tempo. Porque... Não correr literalmente. Não correr literalmente, mas correr contra o tempo. Porque eu não consegui... Eu já engravidei com sobrepeso, né? Então, eu tive que controlar a dieta, né? Então, já foi algo mais difícil, porque eu não podia perder tanto, né? Podia perder muito pouco no início. E aí, eu procurei a ajuda profissional, né? Fui para o nutricionista, comecei com dieta, vitaminas que eu precisava fazer suplementação, que na gravidez passada eu não precisei. Sim. Então, já tive esses percalços, né? Sem falar em um diagnóstico de diabetes, né? Que eu também tive que enfrentar no início da gravidez. E aí, mais tudo eu consegui controlar, né? Com a ajuda profissional e com muita boa vontade, que a gente, mãe, tem que ter, né? E a gente sempre... Eu não vou esquecer uma frase que eu trouxe para mim, né? De uma das profissionais que me atendeu. Ela falou assim, você sempre olhe qual é a sua meta, né? E a minha meta é trazer minha filha saudável. Legal. Então, eu tive que fazer essas... Para mim, né? No momento, era um sacrifício, mas eu tive que fazer isso, né? Eu não tomo café, né? Eu reduzi bastante, o máximo que eu pude de refrigerante, que eu adorava, né? E, assim, aquelas refeições rápidas, né? Ela pediu para me reduzir, eu também consegui reduzir bastante. Então, foram essas adaptações que eu tive que fazer, né? Em prol da minha filha, de fato. Né? Sem dúvida. E com relação à atividade física, Paloma, na sua opinião, isso impacta mesmo na gravidez? Você se sente melhor? O que você teria a dizer para mães que têm muita resistência em atividade física? A atividade física, né, ela entrou para mim...
Eu era assim, né? Eu tive essa resistência. Eu achei que não ia ser aquelas 30 minutos de caminhada que eu iniciei que iam fazer diferença, né? E eu posso dizer que eu já estou chegando ao final da gestação, engordei 4 quilos. Excelente. Né? Então, assim, eu ligo muito isso àquele início, que eu achei que não daria certo, que não ia adiantar de nada 30 minutos de caminhada e que eu não ia conseguir implementar 1 hora, ou fazer um pilates, ou fazer uma musculação. Né? Então, acho que esse início, né, o problema da gente é não dar valor àquele início, né? E o início, ele impacta muito no resultado final da gravidez. Então, acho que é isso. Sem dúvida. E toda jornada, ela começa com o primeiro passo, né? Então, às vezes a mãezinha está ali no sobrepeso, nunca fez atividade física na vida, mas no contexto de gravidez, o primeiro passo, gente, é o mais importante, né? Porque é a partir dele que você vai conseguir desenvolver essa prática que, muitas vezes, e eu já tive casos assim, viu, Paloma? Muitas vezes a paciente inicia ali uma prática de atividade física por conta da gravidez, por alguma síndrome hipertensiva, diabetogênica que seja, e depois do bebê vir, ela consegue manter uma prática saudável assim depois, né? Então a maternidade muitas vezes vem também para salvar a mãe, né? De certo modo, de um transtorno metabólico e etc. Tá? E assim, falando também sobre isso, sobre sobrepeso, sobre corpo, como é que você encara a pressão social, se é que tem, né, sobre o corpo da mulher, o processo de engravidar, de engordar, da flacidez, da estria? As pessoas comentam sobre isso na prática, no dia a dia? Demais, doutor. Assim, eu acho que é das campeãs de pergunta pra gente, né? Pra quem ainda não é mãe, chega muito e pergunta, né? Ai, como é que tu tá te vendo agora, né? Tipo, como é que tu se vê com esse barrigão? Como é que tá sendo as estrias? E eu sempre costumo dizer assim, gente, quando eu penso em tudo que eu passei, porque, na verdade, a maternidade é uma doação, né? A gente doa a alma, doa o corpo. E eu percebo que, até me emociono quando eu falo, né? Que qualquer marca, qualquer cicatriz, tudo vale a pena quando a gente vê o nosso filho. Legal. Né? Então, existe, gente, não é mentira. Por melhores hidratantes que você use, né? Por tudo que você faça, por toda a atividade física, por toda a mudança, sempre vai existir as marquinhas, né? Que eu digo muito pro meu esposo, é a marquinha do amor. Legal, que legal. Falou. Parabéns pela sensibilidade, né? E assim, qual é a importância? Você está fazendo pré-natal, salvo engano, tanto no consultório privado, né? Como também no SUS, no alto risco, por conta do diabetes, não é isso? Qual a importância desse segmento profissional de qualidade? Qual a importância da enfermagem, da equipe de obstetrícia, da equipe de pediatria, durante o pré-natal? Você, que é profissional de saúde, vivencia isso também na prática? Eu vejo muito isso, né? E acompanho também com algumas amigas que estão lá, né? Nesse momento são pacientes. E eu vejo muito elas falando, né? Ai, que eu vou ter que ir para 3 consultas no mês, eu vou ter que ir para o médico, vou ter que ir para o enfermeiro. E eu digo assim sempre, gente, façam tudo o que vocês puderem fazer pelo filho de vocês, para que um dia não pese a consciência de dizer, poxa, eu podia ter ido para um outro médico, eu tive a oportunidade de ser acompanhado também por um enfermeiro. É mais um profissional que pode ver alguma coisa, né? Que pode ter algum achado. Então, eu acredito que a gente não deve carregar esse peso. Já são tantos pesos a maternidade, né? Mais um na nossa consciência. Então, eu acho que é muito válido, né? A consulta de enfermagem, ela tem um olhar diferente. Eu digo muito isso, eu percebo muito isso quanto gestante profissional da saúde, da consulta médica, né? Óbvio, os dois são olhados para a mãe, para o bebê, mas eles têm vertentes, cuidados, né? Anotações, tudo de forma diferente, por conta realmente do que a gente estuda para ver, né? Então, eu acredito que é muito válido você ter esse acompanhamento, você sempre procurar algo mais, né? Não se conformar só com o básico, o simples, porque eu estou fazendo, ou de fazer de qualquer forma. Eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor. Aquele momento é o nosso filho que precisa da gente e também a gente, né? Porque a gente sabe que a maternidade, ela também traz riscos, né? Sim, sem dúvida. A gente vai continuar falando aqui sobre alguns temas que são muito sensíveis na gravidez. Mas antes, a gente tem um recado do Duas Vidas, da plataforma mais robusta com acompanhamento de gestantes do país para você.
O app Duas Vidas é a ferramenta de gestão e acompanhamento obstétrico mais completo do país. Pensado por especialistas no assunto, médicos obstetras, a ferramenta permite que você, gestante, tenha acesso a todos os dados do seu pré-natal sempre na palma da mão, evitando assim ter que levar aquela série de papéis, documentos, pastas e exames para todas as consultas. Além disso, você tem acesso a uma série de ferramentas que tornam sua gravidez muito mais intuitiva, prática e divertida. Para você, dono de clínica ou gestor em saúde, a ferramenta permite que você tenha os dados das suas pacientes todos compilados e de fácil acesso, sempre disponível na nuvem, para que você tenha acesso aos indicadores em saúde do seu serviço ou da sua localidade. E você, médico, obstetra ou profissional de saúde que trabalha com gestantes, tenha um sistema de fácil acesso, altamente intuitivo e prático para acompanhar seus pacientes, entregando assim muito mais valor ao seu serviço. Não perca tempo e baixe já o aplicativo Duas Vidas para iOS ou Android em todas as lojas disponíveis no mercado. Estamos de volta. E Paloma, um tema muito sensível, né, da gravidez é com relação aos medos. E assim, eu já escutei medo de tudo que você imaginar, tá? Já medo do bebê ter problema no estômago porque a mãe tem azia, medo do bebê não ter pênis porque o do pai era pequeno. Assim, tudo que você imaginar eu já escutei. Mas, de fato, quais são os medos mais comuns que uma gestante vivencia? Assim, doutor, eu acho que depende muito da realidade de cada mulher, né? Do Rafael, eu tive muitos medos, né? Um dos meus maiores medos era a amamentação. Tá, isso é né? importante. Então, eu tive muito medo de não conseguir amamentar. E eu acho que por isso influenciou também a minha produção de leite, Sim. né? Eu tinha que encontrar uma posição e na maternidade eu não encontrava e eu pensava, meu Deus, eu já botei tantas crianças para amamentar, já botei tantos meninos para amamentar e não consigo amamentar o meu, né? Então, foi bem difícil. A minha primeira preocupação foi essa, né? E que quando o Rafael nasceu, realmente eu tive essa dificuldade. Também tive alguns medos em relação a como ia ser nossa diária por conta realmente da nossa rede de apoio. Perfeito. Né? Mas agora da Sofia, né, já tendo mais aquela estruturação maior, já conhecendo mais ou menos o caminho, né, o meu principal medo é de como eu vou unir os dois. Como vai ser Rafael e Sofia, como eu vou dividir esse tempo, como eu vou conseguir lidar com as situações, né, que vão aparecer. Então, eu acho que, é como eu digo, maternar a segunda vez, ela não é que seja fácil, eu acho que ela tem novos desafios. Sim. Então, eu acho que é esse. O meu principal medo realmente é esse. O resto, a gente... Legal, legal. E você falou um ponto muito importante, né? Eu quero até detalhar um pouco mais sobre a rede de apoio, né? Acho que é um medo de muita gente. Especialmente, e aí foi o seu caso, o primeiro parto foi cirúrgico, correto? Foi cesariano, né? Então, acho que é o medo de muitas mães. Poxa, eu vou me submeter a uma cirurgia, eu vou precisar de um repouso, como qualquer cirurgia. Um parto cesariano é uma cirurgia como qualquer outra. E quem é que vai cuidar do meu bebê? Às vezes é um casal que mora distante dos pais ou da família. Frequentemente, pelo menos na minha prática, a mãe da mãe, ou seja, a avó do bebê, é quem mais contribui ali no início, né? E como é que foi esse processo para você e qual é a sua percepção sobre a importância da rede de apoio? Assim, a rede de apoio, né? Falar primeiro da importância. Gente, às vezes eu recebo muitas amigas, né, e comentam, eu queria muito engravidar, né? Eu estava até na pracinha com o Rafael, uma amiga falou esses dias que queria muito engravidar pela segunda vez, mas que ela não tem essa rede de apoio e tem muito medo, né? Então, eu digo, gente, rede de apoio, ela tem que ser estruturada, mas que ela não deve influenciar na engravidar ou não, né? Porque eu acho que muitas pessoas, elas levam isso muito ao pé da letra, né? Então, existem outras formas de montar uma rede de apoio. No meu início de gravidez, né, do Rafael, eu tinha a minha mãe, né, como você falou, a minha maior rede de apoio, que é até hoje,
Mas minha mãe não tinha tanta experiência, porque minha mãe teve uma boa rede de apoio, né? Minha mãe tinha muitas mulheres ao redor dela, ela brinca comigo, diz que ela nunca levantou de uma cadeira só por 15 dias, né? E ela ficava brigando, como que tu levanta da cama, pelo amor de Deus? E aí eu dizia, mãe, eu preciso, né? E aí eu tive minha mãe na minha rede de apoio, mas somente ela, né? E o Daniel trabalhava às noites, eu ficava à noite só. E aí era um pouco pesado, mas que depois que a gente passa, acho que o pior momento foi os 15 dias, né? Por conta da cirurgia? Por conta da cirurgia, né? E também da adaptação com o bebê, né? A minha questão era a amamentação, eu não conseguia amamentar, o bebê chorava, eu achava que era por muita fome. Enfim, então foi esse início. Mas depois eu comecei a montar minha rede de apoio, né? Encontrei uma pessoa que me ajuda, que também a gente não pode jamais deixar de agradecer também, né? E de lembrar que tudo vai se organizando, né? Eu digo muito para o Daniel, eu digo que a questão profissional, tanto dele como a minha, ela se organiza, né? E como a nossa rede de apoio também se organizou. Hoje, né, o Rafaelzinho já vai para a escola, então eu vejo que já fica algo mais leve, mais tranquilo, mas que rede de apoio é de fundamental importância, isso a gente sabe, mas que não deve influenciar nos nossos planos, né? E confiar que vai se organizar, pessoal, tudo se organiza. Sim, é instintivo, né? Instintivo. Você consegue ir se adaptando. E eu acho que uma das importâncias da rede de apoio é impedir, talvez, a sobrecarga mental ali, né? Não só na gestação, mas no pós-parto também. Como é que foi a experiência sua, do ponto de vista de saúde mental mesmo, na gestação e no pós-parto? Foi difícil? Você se adaptou bem? O que é que você acha? Qual a importância de falar sobre saúde mental na gravidez? Gente, eu sou suspeita em falar, porque eu digo que do Rafael eu tive uma sobrecarga emocional muito grande, né? Eu tive, de fato, tudo que... Acho que todos os problemas que poderiam aparecer relacionados à saúde mental, eu acredito que eu tive, acho que tudo. Parece um turbilhão de emoções de uma vez só, né? Então, a gente não consegue lidar com isso. A privação do sono também não é fácil, né? Quem falar que, tipo, eu passei 39 noites sem dormir quase nada, Caramba. né? Então, para mim foi complicado, foi muito complicado, mas a saúde mental, ela realmente tem que ser algo discutido. Eu digo assim, é o principal assunto que ninguém fala. Sim. Né? Ninguém fala, ninguém vê. É desesperador nos primeiros dias, né? Para a mãe. Tem todo o encanto, gente. Eu vivo brincando, dizendo que o que a gente posta nos primeiros dias, muitas das vezes, não é o que a gente sente. Sim, né? sim. Porque a gente costuma postar um mundo lindo, bebê lindo, arrumadinho, a sair da maternidade, as roupinhas, mas ninguém vê o que a gente está por trás disso, né? Ninguém vê a mãe, né? Então, eu costumo falar que o que você tem mais que preparar não é o quarto do bebê, né? Não é a primeira roupa, não é nem a mala, maternidade, mas a cabeça. Cara, né? que poderoso essa mensagem, viu? Fantástico. Eu acho que a nossa cabeça, né, ela tem que ser preparada, a gente tem que se sentir amada, acolhida, validada, né? Porque muita gente acha que besteira, né? Tem tudo, a mãe dela tá lá. Gente, minha mãe estava lá, meu pai, meu marido, mas eu estava em desespero. É questão mesmo do puerpério, hormonal, enfim, você sabe, doutor. E aí eu comecei... eu chorava muito, né? Do Rafael eu chorava demais, por besteira, né? Porque eu achava que ninguém estava me vendo, que todo mundo chegava, só perguntava como o Rafael estava, e ninguém perguntava como eu estava. E eu andava muito, né? Tudo eu queria fazer. Eu queria banhar o Rafael, eu queria dar banho de sol, ninguém pegava no Rafael, só eu. Então, a gente tinha acabado de sair da pandemia, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça de que o menino podia pegar Covid. Enfim, essas coisas que passam pela cabeça da gente. Então, eu acho que é isso. É preparar mentalmente, né? Hoje eu falo muito que meu irmão diz assim, eu te sinto mais leve. Né? Eu digo, porque agora eu estou com a minha cabeça preparada.
Vai ser fácil? Eu não vou passar por questões emocionais? Lógico que não, né? Lógico que eu vou passar por tudo isso também. Mas agora eu tenho uma estabilidade maior, né? Eu consigo entender o que é fases do puerpério e o que é só acontecendo, o que é o dia a dia, o que é a rotina. Então, eu já consigo diferenciar isso e me acalmar e manter a calma e vai dar certo. E você já sabe o que esperar. E tem duas formas de saber o que esperar. A primeira, mais difícil, é passando por isso. E a segunda, talvez, seja se informando sobre, né? Então, esse tipo de bate-papo, de conteúdo, eu acho importante para que as mães, principalmente primeira viagem, elas saibam mais ou menos o que aguarda. Porque, realmente, como você falou, a maternidade ela é pintada como algo absolutamente romântico. De fato é, mas não só é romântico, né? Tem todos os desafios, os percalços. E, normalmente, as visitas ali que vão na sua casa, os parentes, eles vão pegar o Rafael, vão pegar a Sofia, no momento bom, cheirosinha, vão dar um beijo e na hora que ela começar a chorar, devolve aqui para a mamãe e para o papai, né? Assim? Então, realmente, você tem que estar preparada para lidar com a fase ruim, né? E tratando talvez um pouco mais sobre esse tema, Paloma, o que de mais ruim, e aí essa é uma pergunta talvez que não se faça frequentemente, o que é que mais tem de ruim em ser mãe? Se é que tem alguma coisa? Hoje, né, eu sou encantada pelo meu filho, então para a gente encontrar uma fase ruim, né, eu acho que o pior, né, que eu tive mais dificuldade, não digo nem o pior, o que eu tive mais dificuldade foi de fato enfrentar as noites em claro. Sim. Né? Eu tive muita dificuldade, embora eu já trabalhasse mais. Foram 39 noites, né, que eu passei em claro. E a questão emocional, né? Eu sofri muito com a questão emocional. Eu dizia que eu não conseguia deixar ninguém chegar perto do meu filho. Eu virei aquela leoa, né? Eu fiquei super protetora e que a hora que ele acordasse, eu estava acordada. Ninguém colocava ele no berço se não fosse eu, ninguém tirava se não fosse eu, né? Uma vez o meu esposo Daniel foi tentar tirar ele do berço, eu acordei assustada procurando o menino, pensando que alguém tinha levado. Então, assim, foi a minha pior parte, né? Eu acho que eu fiquei super protetora demais. Eu peguei muitas funções para mim, que tinha muita gente lá para dividir comigo e eu não queria deixar. Não era porque ninguém queria dividir, é porque eu não queria deixar. Né? E hoje eu entendo a importância de eu dividir as tarefas, de tirar um tempo para mim também, né? Porque eu acho que a gente, no puerpério, a gente fica tão focada na criança, nas coisas da criança, como está sendo lavado tudo, como está sendo passado tudo, que a gente não olha para a gente. Né? Então, é aquele momento de fazer as unhas, né? É aquele momento de fazer o cabelo, de sair um pouco e pôr uma pracinha. Né? Então, eu acho que isso, para mim, fez falta. Né? Que agora, hoje, com a mentalidade, com o que eu já passei, com a minha vivência, eu consigo ver a importância. Muito bom, muito bom. Isso realmente é muito importante. Só para a nossa audiência entender, cerca de 80%, tá, Paloma, das puérperas, das mamães, vão experienciar algum grau de transtorno mental, psicológico e psiquiátrico mesmo no puerpério. A maior parte das vezes isso não gera repercussão funcional, né? Então a mãe ela fica ali com a sensação de sobrecarga, uma sensação de depressão, se você está passando por isso. Saiba que é muito comum, mas isso não gera repercussão funcional. Em uma pequena parcela das vezes isso pode gerar, né? Então você já teria um transtorno disfórico, né? Então assim, se você está com dificuldade de criar o seu bebê, você já pensou em alguma coisa ruim, né? Para o seu bebê ou para si mesma, você está com dificuldade de conviver com o marido, com a mãe, com o pai, saiba que você está provavelmente precisando de ajuda profissional, tá? Consumir esse tipo de conteúdo, entender o que outras mães passaram, pode ajudar bastante, né, a perpassar esse período tão difícil. Paloma, você teria alguma dica aí para as nossas mamães, quem está assistindo, a nossa audiência, sobre talvez algum filme que você viu, algum livro que você leu, alguma revista, algum Instagram, algum podcast? O que é que você daria de dica aí para as nossas mamães de conteúdo legal que elas podem estar observando aí no dia a dia? Eu acho que vai muito de cada rotina, né? Mas estudar sobre amamentação, legal, né? Estudar, ler um pouco sobre rotinas do sono, enfim, rotinas que você pode ter com bons hábitos no puerpério. Eu acho que ajuda muito, né? E no mais, gente,
confie que vai dar tudo certo. Cada realidade, infelizmente, é uma realidade, né? Você é católica, Paloma? Sim. Católica. A espiritualidade ajuda de alguma forma? Muito, né? Muito. Nas minhas noites, né, que eu passava em claro com meu filho, eu gostava muito de colocar textos, né? Eu gostava muito de colocar conteúdos religiosos de fato, músicas, né, que me acalmavam, que acalmavam o bebê. E aí eu ia conseguindo e conseguia passar por essas etapas, conversar também com pessoas que tiveram essa experiência. Me ajudou demais. Um dia uma colega foi na minha casa, né, e ela falou assim: amiga, aproveita que vai passar. É uma fase e vai passar. Aí eu dizia sempre, e o Daniel falava assim: Paloma, vai melhorar com 2 meses. Aí quando eu ficava esperando o dia do menino fazer 2 meses, e aí chegava o dia e não melhorou, esse Daniel não melhorou. Então, eu acho que assim, são fases. E acreditar que ela passa, né? Assim como hoje o Rafael dorme a noite toda. Eu passei por a fase dele não dormir nada, não dormir quase nada, e venci. Então, gente, assim, é realmente confiar, né? E não se cobrar. Eu acho que esse é o ponto mais forte, né? Você não tem que se cobrar, você está fazendo o que você acredita que é melhor para o seu filho, né? O que você acredita que é melhor para você, com as possibilidades que você tem ali. Muito bom. Né? Então, eu acho que a questão de realmente ter uma mente leve é muito importante. Muito bom. E aí, Paloma, assim, falando sobre o puerpério especificamente, né? Como é que é a sua proteção com o bebê? Você permite, na sua experiência, você permitia que muita gente se aproximasse, tocasse, pegasse, beijasse no bebê? Como é que foi talvez, esse desafio de ser super protetora nesse sentido? Como eu disse, né, quando eu estava saindo, quando eu tive o Rafael, a gente estava saindo realmente do tempo Covid, né? Assim. E aí eu não deixava, né? Só era eu e Daniel em casa, só era nós dois que pegávamos no Rafael. E hoje com a Sofia, né, a gente está vendo essa era bronquiolite, né? Então, eu digo muito para ele que essa questão de ser super protetora demais na do Rafael não deixou meu filho pegar uma gripe antes de 7 meses de vida. Ele não teve, né? Até quantos meses, assim, só vocês dois pegavam nele? Nós ficamos 5 meses. 5 meses só com a gente em casa e no máximo a minha mãe. Legal. Né? Então, a gente restringiu muito, muito mesmo, por conta dessa preocupação. Hoje, com a Sofia, não vai ser da mesma forma, porque o Rafael frequenta creche, né? Então, eu já fico mais preocupada, né? Então, eu já estou fazendo a prevenção com a vacina, né? Para que eu consiga garantir algum reforço a mais, né? Então, mas, infelizmente, eu não vou conseguir fazer da mesma forma com o Rafael, né? Porém, a gente vai restringir visitas, né? Vai ficar mais a questão realmente da minha família, meu pai, minha mãe, a mãe dele, o irmão, né? Mais as pessoas mais próximas. E a pessoa que é a cuidadora do Rafael e o Rafael, né? Porque a gente já sabe que vai ser um desafio, a gente está preparado, né, para enfrentar esse desafio, porque é difícil, o Rafael vai voltar para a escola, né? E, infelizmente, a gente vai ter que adaptar essa rotina. Perfeito, perfeito. Paloma, já caminhando aqui para o final, né, do nosso episódio, por sinal, fantástica, conversa, bate-papo. Se você pudesse mandar um áudio de WhatsApp e o Zuckerberg, né, o WhatsApp, direcionasse esse áudio para todas as gestantes e mães do mundo, o que é que você deixaria de recado aí para esse pessoal? Eu diria que é maravilhoso ser mãe, né? Eu não tenho palavras para descrever, gente, eu vou chorar, porque assim, é maravilhoso, né? Eu não me imagino mais sem meu filho, sem meus filhos, né? E eu acredito que tudo vai valer a pena, todo sacrifício valeu a pena, as minhas noites acordadas, o choro, tudo valeu a pena, né? Então, tenham seus filhos, porque é muito prazeroso. Eu acho que eleva a autoestima da fase, né? Talvez hoje eu não vá conseguir ter aquele corpo perfeito, né? Talvez eu não consiga ter a melhor filho do mundo, o melhor tudo, né? Mas eu tenho, é meu, é do meu jeitinho e é perfeito. Então, eu acho que é isso que importa, né? Você viver a experiência, se doar.
Eu estava vendo esses dias, né, com o meu esposo, até compartilhei com ele, que a taxa, né, de fecundidade, né, de maternar no Brasil está diminuindo. Sim. Né? E eu falei para ele, né, eu falei assim, aí na reportagem passava que a pessoa falava assim, eu não quero ser mãe porque eu acho que eu não tenho esse dom, né? Então, assim, eu não sei ser mãe. E eu pensei várias vezes nisso, né? Dizia que quando eu estava tentando engravidar do Rafael, que talvez Deus não quisesse que eu fosse mãe, né? E hoje, né? Hoje eu vejo que não é assim, que é tudo no tempo dele. Foi diferente, foi do jeito que ele planejou as minhas 2 gravidez, né? Uma foi muito, muito esperada e a outra foi surpresa, né? Mas que eu não me vejo não sendo mãe, não me vejo abdicando, porque mãe abdica de muitas coisas, né? Isso é fato. A gente nunca mais volta a ser normal, né? É sempre aquela preocupação, é sempre eles na frente da gente, mas é prazeroso demais. Eu não consigo descrever. Acho que só quem é mãe sente o que eu estou sentindo. Então, é perfeito, gente, é perfeito. Fantástico, fantástico. Vou até pedir aqui umas palmas da nossa plateia aqui no estúdio. Porque foi realmente um bate-papo, acho muito enriquecedor. Quem estiver assistindo isso vai realmente conseguir extrair muita mensagem importante da sua experiência, né? Como mãe, como profissional, como gestante. Tá? Então, pessoal, para você que acompanha nosso conteúdo, deixa nos comentários o que você achou do episódio e quais outros conteúdos você gostaria, outras temáticas, outros tipos de discussão que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o VidasCast, tá? Paloma, muito obrigado pela presença, pelo seu relato, muito emocionante, tá? E esperamos que você venha mais vezes aqui. Obrigada também, pessoal. Tchau!